os destaques. Luca, eu queria começar com você. Queria que você abrisse aí os destaques positivos, negativos, imagino positivos, desse Fortaleza nessa quarta-feira, Luca. Vou começar com os negativos, né? Para mim, o terceiro pé em campo foi o... Cara, eu não sei exatamente se ele foi o terceiro, né? Mas é porque ele entrou e eu não ouvi o nome dele, que foi o Zé. Né? Não ouvi o nome do Zé Wellison. Não vi uma jogada, não vi uma bola que ele cortou, não vi um lançamento. E ele vai pagar mais pelo histórico recente dele hoje. Porque já não é o primeiro jogo que isso acontece, ele vem tendo atuações muito ruins, muito abaixo, e ele fica em terceiro. Segundo, para mim, fica o Romarinho. Não entendo o Romarinho ser titular, tendo o Moisés, podendo usar o Pedro Rocha. Acho que era mais jogo colocar o Romarinho aberto na direita, onde ele jogou muito da carreira dele no Globo por ali, e o Pedro Rocha pela esquerda do que ao contrário. Né? Acho que o Fortaleza perde muito com isso. Né? O principal drible do Pedro Rocha é aquele corte para dentro, ele perde completamente pela direita. O Romarinho foi muito mal para mim, mas o pior, cara, é o Tite, né? O Tite, ele vinha fazendo até um jogo relativamente seguro em alguns momentos. Mas o Tite é um cara que volta, outro ele dá uma pane. Isso é muito perigoso. É um jogador que eu não manteria para o próximo ano. Eu iria no mercado atrás de outro zagueiro pro lado do Tite. Porque, primeiro, é inadmissível um zagueiro de 1,88 m que não ganha uma bola por cima. Né? Para mim, é inadmissível. Segundo, essas panes de um jogador de 34, quase 35 anos, é muito preocupante. Seja no quase gol que ele tirou na mão do Fernando Miguel, seja no lance do gol contra o culpado. Um zagueiro experiente como o Tite tem que saber que uma bola cruzada daquela ali, ele tem que antecipar. Ele não pode fazer a besteira que ele fez, de deixar o atacante. Você não deixa o centroavante ganhar na sua frente num cruzamento na grande área. Não pode, de forma alguma. E o Tite fica nessa aí. Mas menção rosa também para outro que entrou no segundo tempo, para mim foi o Ceballos, que é um jogador que eu gosto, mas não existe um cara entrar em campo, um zagueiro entrar em campo num jogo como hoje, com 10 segundos em campo, ele tomou um cartão amarelo por um jogador idiota que é tentar tirar a bola do goleiro. Idiota, aquilo ali. Idiota. Uma menção rosa para ele de forma negativa. Destaques positivos. Terceiro lugar, vou colocar o Tinga. Gostei muito da partida dele. O Atlético Paranaense não conseguiu atacar muito bem pelo lado esquerdo, apesar de que o lado do gol sai no cruzamento por ali, mas não vejo muita relação ao Tinga na hora do momento. O Tinga estava realmente fazendo a marcação na jogada anterior. Para mim, muito bem. Faltou um pouquinho de força ofensiva para o Tinga, mas eu acho que também, como o time estava caindo muito pela esquerda, ele ficou muito isolado. Né? O próprio Pedro Rocha ele não conseguiu dialogar muito bem com o Tinga, até porque não é a dele jogar pela ponta direita. Mas o Tinga, defensivamente, foi um bom jogo, construiu bem em alguns momentos, algumas jogadas de perigo. Em segundo lugar, vou ficar aqui com o autor do gol, Thiago Galhardo. Cara lúcido, sofreu falta, fez o gol, criou boas oportunidades. Para mim, um dos principais jogadores dessa remontada, um grande achado. Né? E olha que eu tinha muita dúvida de como ele ia jogar nesse esquema do Fortaleza, e tá aí, principal jogador do time. E, para mim, o melhor em campo, cara que defendeu absurdos, um cara que subiu bem no ataque, criou oportunidade, teve oportunidade, que para mim é um dos principais jogadores dessa remontada, que é o Lucas Sacha. Se tiver um mapa de calor hoje, poderia cantar a musiquinha do Roy Kent para ele, né? Ele está aqui, ali, ele está em todo lugar, né? O Lucas Sacha. Então, correu um campo inteiro, um grande achado do Fortaleza, cara que estava ali no Ares Tessalônica, na Grécia, há muitos anos ali, em mercados alternativos da Europa, 32 anos, 33 quase, e um achado muito, muito bom do Fortaleza, que agora tem que torcer muito, se sonha em Libertadores, tem que torcer muito amanhã para o América Mineiro não vencer o São Paulo, né, que senão seriam 7 pontos de diferença, né? Mas tá lá, né, cara? Tá lá, o Fortaleza fez um bom jogo. E destaque para mim é a menção rosa ao Caio Alexandre, um bom jogador, um jogador de muita qualidade,
sobe bem. Às vezes dá um apagãozinho também, mas é um bom jogador. Eu tinha ali não digo um preconceito, mas eu tinha uma desconfiança pela passagem muito ruim no futebol da MLS, né? Ele, além das lesões que ele sofreu, uma muito grave, ele vinha mal, né? Antes da lesão, ele pegou um banco antes de lesionar, e não vinha jogando tão bem, mas aqui no Fortaleza ele se recuperou, está jogando um bom futebol novamente, realmente algo muito interessante. Foi esse achado do Carlos Alexandre, que eu dou meu braço a torcer, e mais importante, eu queimo minha língua, que sempre faz bem de vez em quando, dá uma queimada de língua legal. E é isso aí. Sábado tem mais, né? Sábado é o Avaí, né? Sábado é o Avaí. Se tudo der certo, vai vencer o Botafogo amanhã. Domingo é o Avaí, né? Domingo. Se tudo der certo, vai vencer o Botafogo amanhã e não vai deixar o Botafogo passar do Fortaleza. Vai, Lucas. Minhoca, fecha aí com os teus 2 pódios, na verdade. O meu é um pouco parecido, mas tem algumas modificações, assim, né? Vou começar também pelos piores aqui na lista, para também não esquecer. Eu vou ficar na terceira colocação, de fato, né? Acho que a entrada que até o próprio Lucas mencionou. Na verdade, eu vou ficar com o Moisés, certo? Desculpa, Moisés, com o Sebadios. Acho que o Sebadios perdeu um pouco de espaço, essa jogada do amarelo foi muito boba, principalmente porque, como o Benevenuto saiu machucado, e ele já estava com 2 cartões, aí ele fica de fora também do próximo jogo, né? O próximo jogo contra o Avaí. Não sei como é que o Vojvoda vai pensar, mas possivelmente o Capixaba vai voltar, então o Brits pode fazer a dupla de zaga ali com o Tite, mas na ideia, né, o ideal seria o Tite talvez perder de novo essa titularidade, mas fica essa dúvida aí se o Benevenuto vai estar em condições já para o jogo do próximo domingo. Então, vou ficar na terceira colocação com o Sebadios, que eu acho que arriscou demais ali, né? Tomar um cartão. De vez em quando ele não sabe mensurar, às vezes, ali, momentos para segurar, tomar cartão bobo, como acabou tomando, como foi contra o Botafogo, na expulsão que ele tomou. O meu segundo lugar, eu vou ficar com o Tite, certo? Não vou colocar o Tite na primeira colocação, não. Ele tem muita dificuldade para defender. E quando eu vi o cenário do jogo, que eu já tinha mencionado aqui contra o Goiás, né? Eu falei, olha, o Goiás vai tentar atacar, né? Assim, e o Tite não é um jogador que afasta muita bola. Aliás, ele até consegue afastar quando a bola vem no chão, quando a bola sobra ali, ele faz o simples, ele tira logo a bola e tal, às vezes, ou quando ele tá saindo com a bola, às vezes ele demora demais para soltar essa bola e acaba gerando um passe errado. Mas para um zagueiro assim ter o tamanho dele, sabe? Me parece às vezes que o Tite, por conta daquele acidente que ele teve, que ele quebrou os dentes da frente, não sei, parece estar com medo, porque no ano passado também não era tanto como esse ano, entendeu? Assim, jogar tão plantado no chão como ele está jogando, assim, às vezes sem conseguir tirar a bola. E acho que ele vai nessa segunda colocação. E aí é o ponto que eu vou trocar com o que o Luca mencionou. Para mim, eu acho que o Romarinho foi pior, sabe? Eu acho que o Romarinho é um jogador que, às vezes, o Vojvoda se prende, acho que é uma questão tática, uma questão da chamada intensidade, né? Que se fala muito do Vojvoda. O Romarinho não tem tanta qualidade assim para ser titular do Fortaleza. Eu até acho que você ter um jogador com a qualidade do Moisés ou do Pedro Rocha no banco, ok. Mas não dá para o Romarinho tomar o espaço que 2 jogadores jogam muito bem por ali. Não dá para ficar, caramba, se eu não vou utilizar ali o Pedro Rocha, então vai o Romarinho, não vou colocar o Moisés. E se o Moisés, por exemplo, está assistindo alguma coisa, ou se ele é uma peça interessante para o segundo tempo, coloca o Pedro Rocha na esquerda, deixa o Otero e deixa o Crispim do lado direito, ou coloca mais um volante, coloca o Hércules, coloca até o Zé, poderia ser e tal. O Zé também que não entrou tão bem. Então, sim, eu acho que o Vojvoda tem que entender logo isso, sabe? O Moisés é um cara que entrega gol. O próprio Pedro Rocha é um cara que entrega gol. O Romarinho não é um cara que entrega gol. É um cara que tem muita dinâmica, mas na partida de hoje estava claro, tal qual o Robson lá contra o Juventude, que era um jogador para sair. E o Vojvoda o manteve por mais tempo.
Do lado positivo, aí eu vou começar com o Galhardo na terceira colocação. É um jogador que é muito inteligente. Não teve tanta participação, como disse o Luca, né? Falta jogadores, às vezes, para entender. E aí, quando não é o Robson, é o Romarinho, tal, não consegue passar. O próprio Crispim, às vezes, também não entendia. Acho que o Otero funcionou melhor. Queria ver Otero juntamente com o próprio Galhardo, talvez sejam jogadores de mais qualidade ali de troca de passes para jogadas ofensivas. Então o Galhardo vai na terceira colocação e eu vou colocar os dois. Eu vou tirar o Tinga desse pódio aí. O Tinga é um jogador muito importante e foi bem também na partida, fica como menção. Mas essa duplinha aí, Caio Alexandre e Lucas Sacha, eu tô gostando muito, sabe? Qualidade de passe, a bola longa do Caio Alexandre é muito boa, algo que o próprio Zé Wellison também tinha, mas o Caio Alexandre é um jogador mais leve, sabe? Um jogador de dinâmica melhor, boa movimentação, aparece bem, é um cara que não para. Gostei muito do Caio. Acho que até no desempate eu vou colocar ele um pouco na frente do Sacha, mas o Sacha também foi muito importante, porque o Sacha perdeu umas chances de ataque, ele chegava ali na frente, teve uma que ele foi bater de esquerda, chutou errado pra caramba. Acho que ele acabou se atrapalhando muito em boas chegadas de ataque que acabou tendo. Então, para mim, o pódio vai ser esse aí, com o Galhardo na terceira colocação, na segunda colocação o Sacha e primeiro, para mim, o Caio Alexandre, que foi muito bem na partida, eu achei. Então é isso, galera. Agora aqui a gente fecha. O Fortaleza se prepara agora para pegar o Avaí, né? Em casa, no domingo, 16 horas. Expectativa de bom público, Luca? Como é que tá? Sim. Acredito que sim, né? 16 horas, horáriozinho para encher o Castelão, né? 16 horas. Cara, eu não lembro a última. Fortaleza fazendo 2 jogos seguidos em casa às 16 horas, num domingo. É muitos. Tipo assim, 2 jogos de fim de semana, né? No caso, seguidos. É muito raro. Não lembro a última vez que isso aconteceu. Realmente. E que o Fortaleza sabe aproveitar, cara. Porque vai ser um jogo que deve dar um bom público, né? A torcida. Eu acho que, especialmente se o América não vencer o São Paulo amanhã, né? Se vier um empate e fica ali aos seus 5, 6 pontos de diferença ali para o Libertadores, uma pré-Libertadores, eu acho que um jogo que também pode ali praticamente cravar a manutenção numa primeira divisão. Se o Fortaleza souber fazer direitinho o pré-jogo, tiver um ingresso, um preço ok de ingresso, tem tudo, né? Tudo mesmo para ser um grande público e um bom jogo, cara, porque 4 horas da tarde no Castelão é quente pra caramba. E a cerveja vamos vender cerveja. Vamos cerveja vai rolar. E, tipo assim, o pessoal do Rio de Janeiro já é um pouco mais acostumado que o de Santa Catarina jogar no calor, né? Então, o Fortaleza pode se aproveitar disso, né? Porque calor, né, irmãozinho? Jogar no calor. Nunca vou me esquecer de um colega que jogava no Ipiranga de Erechim, quando o River subiu, e ele jogar a semifinal lá e disse: cara, tá todo mundo feliz que o jogo vai ser à noite, né? Lá em Teresina. Só que a noite de Teresina tava 40 graus. Isso que ele disse, cara, 45 minutos tava 3-0 e o Ipiranga não andava em campo. Então, que o Fortaleza se aproveite do solzão das 4 da tarde, aquele abafado gostoso do Castelão, para fazer um bom jogo contra o Avaí. Aliás, só para fechar uma estatística, novamente, Fortaleza vai terminar a temporada sem perder para o campeão da Libertadores, né? Porque foi 2 empates com o Atlético Paranaense, 2 vitórias sobre o Flamengo, tal qual ano passado, né? Que venceu De novo, 2 né? jogos contra o Palmeiras. Então, né, isso mostra também o crescimento do Fortaleza. Enfim, né? O Fortaleza está vivendo uma era muito positiva, né? De muitos acertos. Sinal de que vamos para a Libertadores, né? Fortaleza para a Libertadores e o Sport direto para a terceira fase da Copa do Brasil. Tudo dependerá de São Paulo amanhã. Fechado, hein, Lucas? Tudo dependerá de São Paulo amanhã.